Agora na Rádio Encontro com Deus, Momento da Palavra. Amém, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Então vamos que vamos, em nome santo de Jesus, vamos para mais uma reflexão com o tema. Qual o tema? Continuando nessa série, a nossa série sobre os 10 mandamentos, e vamos para o 9º mandamento da lei de Deus. O que diz o 9º mandamento da lei de Deus? Diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o nosso tema é: não dirás falso testemunho. Para que você entenda, com base no 9º mandamento da lei de Deus, então nós estamos estudando nessa série o Decálogo, que são as 10 palavras. Amém. Muito importante nós entendermos, de nós observarmos a santa palavra do nosso Deus, e vamos que vamos com esse tema com base em Êxodo capítulo 20 e o versículo 16. Amém. Muito importante. Então, você entender esse tema, você ter um entendimento corroborado, graças a Deus. Êxodo capítulo 20 e versículo 16. Grave bem, para você aprender e você dessa forma ser edificado segundo a graça do nosso Deus. Amém. 9º mandamento da lei de Deus, muito importante. Então vamos que vamos. Então vamos para a definição do que é testemunho. Vamos entender aqui, muito importante. Vamos definir o que é algo falso. Então vamos entendendo a palavra, vamos louvando ao nosso Deus, exaltando mais e mais. Amém. Então, o que é algo falso? Nós temos o que é o falso testemunho. Então, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, dicionário online, diz o seguinte: que é um adjetivo contrário à verdade, sem correspondência com a realidade, nome falso, que oculta o que realmente pensa, fingido, falsa modéstia, que aparenta ser real, mas não é, enganoso, joia falsa. Você entendeu? Então, algo que não corresponde com a realidade, algo que é encoberto, algo que é dessa forma, fingimento também envolve falsidade. E agora vamos definir o que é testemunho. Amém. O que é o testemunho? É uma declaração, depoimento de uma ou mais pessoas, afirmação fundamentada, depoimento, comprovação, o que indica a existência de algo, prova, sinal, indício. Então vamos que vamos. Aqui a pessoa, ou seja, um testemunho, quando alguém faz um testemunho, significa uma declaração, alguém está relatando sobre algo, alguém está afirmando alguma coisa, algo que aconteceu. Então é um depoimento, é uma comprovação. O que é uma comprovação? A pessoa: eu vi aquilo, eu ouvi, e é um testemunho. Então refere-se à existência, é uma prova, é um sinal, é um indício, como nós observamos aqui pelo dicionário. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então, ao nosso Deus, aleluia, ao nosso Deus, glória. Muito importante você entender. Então, vamos lá juntar aqui as peças. Nós observamos a definição de maneira separada do que é falso e do que é testemunho. Então, aqui é o seguinte. Então, ou seja, a pessoa dizer, ou seja, a pessoa falar algo que não corresponde à realidade, mentir sobre alguma coisa. Então, a pessoa dizer um depoimento falso, algo fingido, algo que não é verdade, algo mentiroso, a pessoa falar uma mentira. Então, um falso testemunho. Então, contra o próximo é dizer algo de alguém,
Por exemplo, a pessoa pode dizer, aquela pessoa, ela roubou tal coisa, ou melhores palavras, né, no caso, a pessoa furtou tal coisa, a pessoa furtou algo, então ali não existem provas e a pessoa levantou um falso testemunho, a pessoa falou por si própria, ou alguém falar mal de alguém, dizer ali que ele disse algo, então em detrimento daquela pessoa, e a palavra já é bem clara. E nós observamos hoje um pecado que pouco corrente ou muito corrente. Então é um pecado muito corrente. Infelizmente as pessoas dizem coisas que não viu. Então nós temos aqui algo bem utilizado hoje na nossa modernidade, que é a tal de fake news, do inglês, né? Coisa muito chique, fake news. Então, que refere-se notícias falsas. Então nós observamos hoje a tal de fake news, notícia falsa, e envolvendo pessoas. Então envolve pessoas, a pessoa dizer que pessoa tal diz que vai fazer isso, diz que vai fazer aquilo, somente para querer ir contra a pessoa. Então nós também temos que ter cuidado com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós dizemos. Então, pela graça do eterno Deus, eu tenho esse cuidado. E para prova, hoje pela manhã estava escutando uma palestra e achei interessante muitos pontos da palestra e pensei de enviar para uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu coloquei o pé para trás. Eu disse assim, então assim, eu estou enviando para essa pessoa porque já é o que ela pensa aqui. Eu observo que essa pessoa pensa com uma palestra e eu vou enviar para essa pessoa. E eu pensei, para que eu vou fazer isso? Então não analisei assim bem e não analisei também um outro ponto de vista. Por que eu vou fazer isso? Então nós temos que tomar o que? O cuidado. Nós temos que tomar o cuidado daquilo que nós falamos. Geralmente as pessoas falam por soberba. Então as pessoas falam para querer mesmo se sobrepor em alguma coisa, e nós temos que tomar o cuidado. Nós temos que ter o cuidado, ou seja, se nós vemos uma coisa, não vamos julgar pelo que nós vemos, porque é um erro também o que nosso amado Jesus, ele ensinou, muito importante, que ele diz, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então nós não podemos julgar alguém pelo que nós vemos. Nós temos que tomar o cuidado. Os nossos sentidos podem estar o quê? Errado. Os nossos sentidos podem estar errado. Conforme nós temos João 7:24, muitas pessoas julgavam o nosso mestre Jesus, porque viam eles curando no sábado e já diziam, esse homem é um transgressor do sábado. Mas Jesus estava fazendo o quê? Transgredindo o sábado? De fato não. Ele não estava transgredindo. Então, nós observamos Jesus também falar em João 8,15, vós julgais de acordo com o que? A carne. De acordo com a carne. O que é de acordo com a carne? Ou seja, o que é a carne? A carne é um simbolismo do pecado, é um simbolismo de prostituição, de lascívia, nesse sentido. Então vocês julgam segundo a intenção, o desejo humano, o desejo de vocês, segundo nós temos algo mesmo hoje frequente, nós observamos que as pessoas têm de outras pessoas, então existe muitas pessoas que têm, então muitas pessoas são de uma forma na qual nós observamos, as pessoas desejam as coisas dos outros, e nós observamos um grande pecado hoje que é a inveja. Então vocês julgam segundo a inveja, podemos colocar aqui, pegando o sentido de carne, vocês julgam segundo a inveja, eu ninguém julgo. Muito importante,
O único homem que tinha poder para julgar era Jesus. O que ele fez, não julgou. E você que não tem poder para julgar nem a você mesmo, você quer julgar os outros. Então a gente deveria ter muita vergonha de julgar alguma pessoa, porque nós devemos observar se estamos limpos. Como é que, ou seja, eu posso até não ter errado no que o meu próximo errou, mas eu também tenho que observar em relação ao outro erro. Será que eu tenho? E será se eu estou sujo, eu devo querer lavar alguém? Com certeza não. Então eu devo me limpar primeiro. Aí quando eu estiver limpo, dessa forma eu devo fazer. Conforme você quiser aqui observar Mateus 7, lê lá Mateus capítulo 7, primeiro versículo, muito bom para você. Então nós vamos aqui otimizar o tempo, porque o nosso tempo é muito precioso, e vamos com foco no nosso tema, aleluia. Então vamos que vamos, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos que vamos, nós temos aqui a palavra do nosso Deus, amém. Nós temos Êxodo 23:1 que diz aqui a palavra do Senhor: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha o que? Falsa. Amém. Então preste atenção, não admitirás falso rumor. Então o que é rumor? Rumor, uma própria palavra diz, então alguém ali faz um comentário, faz uma ressalva, faz ali, olha, parece que é desse jeito. Então a pessoa não pode dar crédito a um falso rumor. Então também a pessoa não pode ser testemunha falsa. Tem gente que aceita ser testemunha porque recebe dinheiro. E dessa pessoa deixa-se o que? Ser subornada. Nós observamos os guardas ali, eles foram subornados. Ou seja, os guardas e os judeus, alguns judeus ali que fizeram essa má obra, nós observamos que os judeus sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas deram aos guardas dinheiro e prometeram proteger eles, deles dizer que vieram os discípulos e roubaram o corpo. Então é um falso testemunho. Então a pessoa tem que tomar cuidado. As pessoas, por amor à avareza, as pessoas deixam-se ser o que? Subornada, ser corrupta. Então uma coisa muito importante é o nosso caráter. Nós jamais devemos vender o nosso caráter por preço nenhum, nem por toda a riqueza do mundo. Essa riqueza do mundo, ela o que? Ela se desvanece. Essa riqueza desse mundo, ela vai. Então as pessoas vivem numa ilusão. Então o caráter é muito importante. O nosso caráter, ele sempre nos acompanha. Então, para onde a gente for, o nosso caráter, ele vai. Então, é dessa forma. Dessa forma, por exemplo, tem gente que tem um mau caráter, pensa que indo para outra cidade vai ter um bom caráter. Não é, porque você é que tem mau caráter. Então, você deve mudar você mesmo. Você deve primeiro limpar por dentro para limpar por fora. Geralmente nós observamos as pessoas fazendo o contrário. Então, querendo limpar por fora. Querendo limpar por fora e para depois limpar por dentro. Ou nem assim querem somente limpar por fora. E dessa forma é um erro. Então, muito importante você aprender. E nós observamos a palavra, ela ser bem séria quanto a isso. Onde as pessoas, elas não levam a sério essa palavra, não levam a sério a palavra, o nosso Deus, o nosso Deus que sempre é bendito e santo. Então vamos que vamos aqui para mais versículos, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Nós temos aqui Salmos 15:3, amém. Então vamos ler o versículo 1 e 2 também para a gente entender aqui, é interessante esse contexto. Vamos a gente pegar aqui o fio da meada. Salmos 15, amém. Os versículos de 1 a 3. Vou ler aqui na versão KJA, King James atualizada. Oh glória, oh aleluia. Então diz um salmo de Davi: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?
Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. Amém. Então vale a pena repetir? Vale sim. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que? A justiça, que de coração fala a verdade. Eu questiono a você, você fala a verdade ou você fala a mentira? Aí você responde, eu falo a verdade, eu gosto da verdade. Então, quando algo vai prejudicar você, você fala a verdade. Você pode até dizer que não, para não me prejudicar, eu minto. Então, observamos também pessoas sendo inconsequentes diante das coisas. Então, por exemplo, alguém quebrou algo, o correto é a pessoa dizer assim, olha, eu quebrei isso daqui. A pessoa logo dizer, do que esperar investigar, outras pessoas serem acusadas, ali foi você que fez, as pessoas se negarem e depois chegaram para a pessoa, você fez isso, você mentir e depois descobrir que foi você. Aí você vai colocar a cara onde de vergonha? Ou então você é um mentiroso, você já demonstrou que tem mau caráter. Então assumir a responsabilidade é algo muito lindo. Então a pessoa vê a diferença. A pessoa errou ali em quebrar algo, estou dando esse exemplo, quebrou algum objeto, seja em alguma loja, seja onde trabalha, a pessoa quebrou e assumiu, olha, eu quebrei isso, e como é que podemos resolver? Se a pessoa não puder pagar, então a pessoa diz, eu não posso pagar, de que forma eu posso ajudar nisso? Posso pagar parcelado? Como é que você me ajuda também? Então é dessa maneira, a pessoa tem um bom caráter. Então vamos aqui para o versículo 3. E não usa a língua com maledicência. Amém. Que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Amém. Então é esse daqui que vão habitar no monte de Deus. É esse daqui. Amém. Então a sua língua é uma língua boa. Então você, observando que as pessoas não dão assim credibilidade para a língua, falam palavrão, ou seja, a pessoa fala assim, tu está doido, aí fala palavrão, eita peste. Então as pessoas não ligam para essas coisas. Então é dessa maneira, vamos aqui observar a palavra, ou seja, é muito importante nós falarmos o bem do nosso próximo e jamais falar falso testemunho. Então, conforme diz a escritura, não vá seguir multidão. Então, as pessoas, por exemplo, vamos colocar aqui na igreja de Deus, vamos assim bem sério mesmo. Então, alguém fala, olha, aquele irmão cometeu tal pecado, fez isso, a pessoa foi. A pessoa já escutou e já confirma, já diz para outra pessoa, já confirmando o que ouviu, sem ter ido lá investigar, sem ter ido lá procurar a pessoa para saber se era verdade, só ouviu e já foi espalhar. Isso é o que é fofoca. Fofoca porque você não viu, você apenas ouviu. Então, se você viu e vê também não é o suficiente, você tem que investigar. Então, nós observamos que mesmo é algum caso, a polícia não pode prender alguém só porque alguém disse aquela pessoa matou alguém. A polícia vai e prende, não é assim. Então tem que ter investigação, e uma investigação bem séria é desse jeito. Então vamos entender a palavra do nosso Deus, vamos aqui com mais entendimento. Amém, nós temos Provérbios 19:5. A falsa testemunha não ficará inocente, o que profere mentiras não escapará. Você observou? Amém, quem é falsa testemunha não fica inocente. A pessoa mesmo paga, e paga bem. Então, dizendo que quem profere mentira não escapará. Então a mentira é algo destrutivo, é algo ruim. Então nós temos aqui um exemplo aqui. Nós temos Mateus 26, 59 e 60. Mateus 26, 59 e 60, para nós entendermos
a palavra do nosso Deus. Amém. Diz aqui o seguinte, vamos que vamos. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivesse o direito de condená-lo à morte. O que? Falso testemunho. Por que falso testemunho? Porque Jesus, ele não tinha nenhuma culpa. Então, somente com falso testemunho. 60. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram 2 testemunhas que alegaram. 61. Este homem afirmou ter um poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder a esses que depõem contra ti? O 63. O que Jesus diz? Mas Jesus manteve-se em silêncio diante do que o sumo sacerdote lhe intimou. Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O 64. Tu mesmo declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Amém. O 65. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando. Ele blasfemou, porque necessitamos das outras testemunhas, eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Será que Jesus blasfemou? Não. Inquestionavelmente não. E Jesus, ele ter dito isso, ele estava sendo mal interpretado. Então, algo muito hoje, nós devemos saber interpretar as coisas, porque as pessoas podem nos dizer algo e nós interpretarmos mal, e não ver conforme a verdade. Então, muito importante para que você medite, para que você aprenda da palavra do nosso Deus. E nós temos aqui Êxodo 23, 6. Não perverterás o direito de teu pobre na sua demanda. Levítico 19, 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usarei de falsidade, cada um com o seu próximo. Amém? Muito importante você entenda. Louvado seja o nosso Deus. Levítico 19, 16. Não andarás como mexeriqueiro entre teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Amém. Não andais como mexeriqueiro. O que é o mexeriqueiro? É sentido de fofoqueiro. Amém. Então, vamos que vamos. E nós temos a lei dizendo, Deuteronômio 19:15, uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Amém. Se uma testemunha dissesse, esse homem matou, era aceito? Não. Porque uma testemunha não validava. Essa pessoa adulterou, não valia. Agora 2 pessoas diziam, essa pessoa matou, então já era aceito. Mas era aceito assim, nós observamos que também tinha que se investigar também. Então, porque existia, a palavra já era bem clara, dizer que para não haver falsa testemunha. Amém, graças a Deus. Então, ficamos por aqui, com certeza muitos versículos bons para serem falados, mas esses são o suficiente. Muito obrigado, Deus abençoe sempre a sua vida e paz seja convosco.